Cindy Lube Talks é o novo podcast aí do setor que está contagiando todo mundo e levando muita informação. E estamos aí em mais uma edição, eu, Thiago Castilha e eu, Laércio Kalauskas. Estamos aqui com convidados que têm feito um trabalho muito legal no mercado, né? Tanto que a gente convidou para o nosso podcast, porque além de parceiros, eles têm um trabalho muito próximo do distribuidor e a gente quer conhecer a história dele, né? Você que tem uma indústria, em breve pode ser que esteja aqui, mas é importante destacar, né, Lars, que aqui é só os melhores que a gente está trazendo. Com certeza. Aqui são dois jovens idosos, ou não? Como é que dois jovens idosos, Luiz e Ricardo, né, lá da Panther Lubrificantes, em Americana. E hoje a gente tem um desafio de, em 1 hora, contar a história deles aí e como isso se conecta com o setor de distribuição, que é o público aí do Cindy Lube. Eles vão explicar porque eles são jovens idosos. Essa história é boa, Laércio. Essa história é boa. Vamos ver se a gente consegue, né? Tem muita história pra gente soltar nessa 1 hora, né, Laércio? Sejam bem-vindos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Laércio. Uma honra estar aqui com vocês no Cindy Lube Talks. Essa experiência incrível que a gente vai viver hoje aí. Pois é. Bate-papo aqui, antes da gente gravar, a gente bateu um papo aqui que tá divertido. A gente até pegou um esquinho aqui para dar uma azeitada e quase que não teve episódio, né? Que o papo tava animado. Eu vou começar uma pergunta que eu acho importante. Eu gosto de conhecer histórias, Ricardo, Luiz. E eu conheci um pouquinho da história de vocês e por isso que eu convidei vocês aqui junto com o Laércio para a gente conhecer a história de vocês, né? Porque nosso setor ele precisa documentar histórias. É um setor que é fundamental para o Brasil. O setor de distribuição ele tem um papel importante e sem os nossos parceiros fabricantes, isso eu falo em qualquer lugar que eu vou, né? Porque a relação tem que ser de parceria. Essa magia não acontece, né? A gente não consegue fazer o Brasil movimentar. Então, eu queria conhecer a história de vocês. Como é que começou a Panther? E como a gente chegou até aqui, né? Então, você fica à vontade aí, Luiz. Nosso grande historiador aqui. Mas eu quero saber a visão de cada um disso, porque com certeza cada um tem uma experiência particular. Fases de vidas diferentes, muito jovens quando a gente começou, né? Começou rico, já era herdeiro, mas conta aí pra gente. Mas começa em que ano, né? Vamos fazer a pausa do tempo. Voltando um pouco para trás, fazer a linha do tempo. Casou com um milionário, conta aí pra gente. Não foi dessa vez, né? Vou fazer um parênteses, né? Você é o Luiz, né? Isso, Luiz. Isso. Você é o Ricardo. Vocês dois são irmãos. Sim. Ok? Tá. Quantos anos você tem, Luiz? Tenho 33 anos. 33 anos. Sou irmão, sócio e amigo particular do Ricardo. E a gente tá nessa jornada até hoje juntos e temos essa confidencialidade aí da parceria todos esses anos aí. E o Ricardo tem quantos anos? Tô com 35. Parece que tem mais, né? Tá rodado. Rodou sem hora, né, Castilha? Isso aqui, ótimo. Eu também, quando eu abri a empresa, eu tinha 26 anos de idade. Eu deixava a barba para parecer... um pouco mais velho, Um pouco mais velho também, né? Era um truque também. Mas vamos lá, tudo começou em que ano? A gente brinca que assim, a gente sempre trabalhou... com a ferramenta que a gente tinha na mão, né, Lércio? Então, assim, a gente sempre vai fazer o melhor que a gente tem com a ferramenta que a gente tem na mão, né? O nosso negócio começou, como várias histórias bonitas, né, no Brasil, que já é um país difícil de se empreender, né? Não é um país simples, com uma complexidade política e econômica. E ele surgiu de um desafio, né? Meu pai era um vendedor de lubrificantes, um dos maiores comerciais que eu conheci particularmente. Tive a oportunidade de passar algum tempo andando junto com ele e aprender um pouco os ensinamentos. E em 2008 ele sai de uma distribuição de lubrificantes e monta uma marca própria, que é a Panther Lubrificantes. Essa marca rodou 4 anos ali num terceiro, e aí onde ele inicia a produção própria, monta uma indústria relativamente pequena para o tamanho de mercado, até o tamanho que a gente alcançou hoje, mas era o negócio que a gente tinha na mão. E nessa mesma época, meu pai acaba se afastando por um motivo de saúde, ele se afasta dos negócios, eu muito jovem, eu com 21 anos, o Luiz com 18, ele na época formando Química, eu formava Administração,
e a gente se viu meio que, né, foi um empurrão saudável, né, Lars, na nossa vida de a gente se mexer e assumir um negócio que a gente não queria deixar morrer. Né, meu pai tinha um grande sonho, que era fazer essa marca se tornar uma marca nacional, e ali naquele momento a gente pega aquilo, traz para nosso cotidiano, aquele sonho que era um sonho dele passa a se tornar um sonho nosso, e naquele momento, que eu acho que é uma coisa que todo mundo que está assistindo aqui a gente hoje tem, Difícil. é aquele momento onde o óleo entra na veia do cara e não sai mais. E para trás nem para pegar impulso. Exatamente. E a gente acaba assim, Lércio, de certa forma, muito jovens, então assim, uma coisa que a gente respeita muito é ouvir muitas pessoas, referências do setor. Eu acompanho o seu trabalho muitos anos, Lércio, você é uma referência no nosso setor, o Thiago também é um comunicador nato, e a gente com uma energia muito boa, jovens, com muita vontade de fazer acontecer, mas com uma humildade intelectual também de entender que a gente não tem a experiência que vocês têm, que a gente não tem o conhecimento que vocês têm, e que naquele momento a gente precisa ouvir as pessoas, aprender e implementar dentro do nosso negócio. Meu pai realmente afastou um pouco das operações, e a gente assumiu 100% já em 2013, e isso a gente está falando de um negócio muito pequeno, tá? Em volumes nominais, a gente está falando ali de 10 metros cúbicos mês de produção, então assim, era realmente uma indústria muito pequena. E ali a gente começa a nossa caminhada própria, né? Com muitos desafios, muitos erros também, aprendendo diariamente, que isso é uma coisa que a gente tem, que a gente passa até hoje, então todo dia a gente aprende, todo dia a gente está conhecendo novas pessoas, conectando novos negócios, e aí com os relacionamentos foram apresentando muita gente boa no nosso caminho, as coisas foram relativamente dando muito certo. Em 2019, resumidamente, porque senão acaba esticando muito, né, o nosso tempo. 2019 a gente já tinha vindo num crescimento bacana, a gente já estava ali numa faixa de 80, 90 mil litros mês de produção. Meu pai acaba pegando uma pneumonia no meio do ano, não curou muito bem e acaba falecendo em dezembro, mas de uma maneira muito rapidamente. E ali a gente se viu no primeiro grande desafio, Lars. Por mais que meu pai não estava mais na frente dos negócios, a gente já tinha assumido os negócios ali desde 2013, a gente perde a grande referência nossa, que era e a gente brinca muito de referência, porque eu e o Luiz, a gente também é um apaixonado por carro, um apaixonado por automobilismo. Ele é bom de pilotar, Luiz, ou é tudo, cara, assim, imaginação? Ele falou de referência porque ele sempre andou na minha referência, né? Então, eu sempre andei na frente, ele era mais pesado também, tá um pouco mais leve agora. Tem uma história muito boa também, que agora eu sou um ex-piloto de kart, né, cara? O ano passado, no final de 2025, né? No final de 2025, sofri um acidente de kart. Eu tava na pista em Paulínia, no São Marino Kart, mais de 10 anos que a gente anda já, né, sempre 11 anos. Muito apaixonado, muito intenso, né, como a gente sempre foi, muito dedicado, sempre treinei muito, sempre me dediquei muito pro kart, e ali uma fatalidade ali na pista, ali, um piloto que tava na minha frente escorregou, eu infelizmente sofri um acidente, quebrei o fêmur, cara, 100 por hora mais ou menos ali, saí voando do kart, caí no chão, ele tava assistindo, nesse dia ele não pôde correr, saiu correndo desesperado lá pra me acudir, mas infelizmente quebrei o fêmur. Agora sou um ex-piloto de kart, ele deve retomar em breve a carreira, eu já encerrei. Mas assim, isso é uma verdade, né? Referência no kart, ela sempre foi uma coisa muito, muito boa para quem tá pegando o traçado, né? O caminho. E na nossa vida profissional foi isso. Meu pai sempre foi uma referência muito boa, sempre deu um caminho. É um setor que não se cai de paraquedas, né, Lars? Não é um negócio que diferente, pô, o cara quer abrir uma hamburgueria, eu vou lá, monto um trailer e crio uma hamburgueria. Nosso setor não, você tem que conhecer alguém, você tem que ter um caminho ou ter um conhecimento do setor. E ali a gente perde a grande referência nossa, né, como pessoa, mas como profissional também. Porém, ele fez um trabalho muito, muito belo de criar dois seres humanos muito sérios, muito honestos, com muito trabalho, e ali a gente pegou aquele sonho que ele tinha e falou, cara, agora é com a gente vai levar esse legado para frente. E ali, quando a gente viu aquele sonho já era nosso e a gente estava transformando o que ele tinha de expectativa realmente num legado, Lércio. E aí era 2019,
começou a escrever uma nova história ali a partir daí. E ali, sem o pai. assim, pô, dezembro de 2019 meu pai falece, 28 de dezembro. Aí entra a pandemia. E logo depois, 3 meses Foram depois, 3 meses uma pandemia. ali, 3 meses ali. Abril, a gente Tá pega... fácil na vida do brasileiro, né? Pandemia, é guerra. A gente brinca que, pô, 2017 a gente teve uma greve dos caminhoneiros, né? Aí, 2020 uma pandemia, 22 a gente pegou uma guerra da Rússia, 2026 uma nova guerra, e até fazendo um corte aqui que vai ser legal. Qual que vai ser a próxima, Lars? Eu tô fazendo uma aposta em invasão alienígena. Eu acho que... Você viu que tá saindo algumas notícias relacionadas a isso. O pessoal já aí. tá preparando a gente, né? E a gente vai superar com toda tranquilidade, porque é muito mais fácil lidar com alienígena do que com político, né? A nossa vida de empresário é um filme de Indiana Jones, né? Literalmente, Alex. Então, assim, ó, marcando aqui, eu acho que é importante fazer um checkpoint. Acho que a gente pode resumir que o feito é melhor que o perfeito. Com toda certeza. Fez com a ferramenta que tinha e estamos aí. Chegamos aí à marca de praticamente 3 milhões de litros. 3 bilhões de litros. 3 milhões de litros hoje. E ali, assim, é um dos pontos que eu acho bacana, porque assim, a pandemia ela veio numa velocidade muito forte, o retorno dela fez o setor crescer muito. Então, quem soube aproveitar as oportunidades ali pós-pandemia cresceu muito. E para vocês terem uma noção, a gente sai de 100 mil litros ali em 2020 para 2 milhões e 100 de marca própria agora, em 2026, e produzindo alguns terceiros lá dentro, que hoje totalizam 3 milhões de litros, porém com uma fábrica pronta para 4 milhões de litros mês hoje, Lars. E foi fácil então, né? Tranquilo essa jornada de 100 para 2 milhões, né? Cara, eu cheguei a ficar sem cabelo igual você, Castilho. Fizer um implante para resolver, porque, cara, eu não tenho a chance esse de pôr setor cabelo. nosso não é Se eu fácil. colocar cabelo, o bullying vai ser maior, né? Você já é conhecido já, né? Ô Luiz, você que cuida da operação, foi tranquilo? Da conta das vendas, não? Cara, a gente sempre foi uma empresa muito de vendas, né? Então a gente até brinca muito que a gente é uma empresa de vendas que, por acaso, tem uma indústria de lubrificantes, né? Então, ele sempre me posicionou muito como, pô, estamos vendendo, precisa acelerar, precisa organizar. E eu sempre fui um cara muito de fábrica, né? Eu sempre tive essa vertente de ser muito porta para dentro, né? Então, eu sou muito de pessoas, muito de relação humana ali mesmo. E quando a gente começa a crescer muito, começa a ter um volume maior ali de produção, acho que quando você rompe aquela barreira ali de 1 milhão de litros, o jogo muda muito. Ali eu diria para você que o jogo muda demais, e ali começa a te colocar responsabilidades maiores em relação a governança, organização, a planejamento, e aí a gente começa uma nova página ali na nossa vida de entender que o nosso jogo não era mais um jogo pequeno. E a gente precisava se profissionalizar e ter um time que era realmente compatível com o que a gente estava construindo ali no negócio. Então, mas aí vocês estão em 2019 com 80 mil litros, né? Aí depois 3 milhões de litros. Vocês estão no mesmo lugar? Como é que foi? Vocês passaram para outro lugar? Vocês construíram uma nova planta? Como é que foi essa construção dessa infraestrutura para produzir em 2019, agora uma infraestrutura para 4 milhões de litros? Perfeito. Foi um processo constante, Lars. Assim, a gente está desde 2019 no mesmo local, só que esse local ele sofreu uma expansão muito grande, né? A gente tinha um terreno do lado ali que era bem espaçoso, a gente acabou conseguindo expandir para esse terreno do lado ali, fazer todas as ampliações, as obras que eram necessárias durante essa jornada, investimentos constantes. Eu acho que uma vertente que a gente sempre teve dentro da companhia foi a política de reinvestimento. Então, eu e o Ricardo, a gente sempre foi muito voltado a reinvestir todo o lucro que a companhia gerava, e isso fez a gente crescer de uma forma muito saudável e tecnicamente rápida nessa jornada de 2019 a 2026 que a gente está hoje, né? Mas realmente ali, no mesmo local, hoje são 15 mil metros quadrados ali da planta principal. A gente também tem uma fábrica de embalagens, que estão mais 4 mil metros quadrados, que ela fica anexa à fábrica, né? Ela não está no mesmo site, mas a gente sempre investiu muito e essa planta ela realmente acabou crescendo bastante ali naquele mesmo local e tem uma política de investimento muito forte.